Olá, pessoal, de volta aqui então no estúdio Fapcast, direto na BadVep 2024, Curitiba. E agora aqui ao meu lado eu tenho um entrevistado de peso, né, no mundo dos selvagens de maneira geral, da odontologia. Então eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, e a participação do Roberto Fecchio. Tudo bem? Te chamo de Roberto? Te chamo de Bob? O que você preferir, Sabrina. Aqui tá muito tranquilo. Pessoal, queria agradecer o convite, tá aqui pela UFAP batendo um papo. Tenho certeza que vai ser um papo massa pra caramba, show de bola. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de dentes e bichos coloridos e diferentes aí. Imagina, é um prazer ter você aqui junto com a gente. Eu queria começar esse papo perguntando um negócio aqui, que assim, ó, eu quando entrei na faculdade, eu me interessei por silvestres, bem no começo, né? Então, primeiro ano, começo do segundo ano, eu falava, pô, muito legal esse negócio de silvestres, né? Tem o leão, tem uns bichos diferentes, tem a girafa, olha que legal. E aí eu percebia que junto com a minha leva tinha muita gente que gostava de silvestres, e aí conforme o tempo foi passando, as pessoas foram desistindo do mundo silvestre, selvagens. O que você acha que acontece? E você também observa isso? Que normalmente entra muita gente interessada e depois as pessoas vão desistindo com o passar da faculdade? Perfeito. Enxergo da mesma maneira. Eu acho que tem algumas sugestões que eu acredito que tem a ver com isso, né? Uma delas eu acho que muitos se empolgam com a veterinária de um modo geral, porque gostam de animais. Então eu gosto de cachorro, gosto de gato, eu vou fazer veterinária. Aí você começa a ver o animal quebrado, machucado, doente, e fala, não é isso que eu quero. Uhum. Então a gente vê uma desistência dos alunos de veterinária de um modo geral, né? Então é um perfil que eu não sei ao certo, mas o cara de silvestres, ele também segue essa linha de quando ele entende aquilo, deixa de ser tão bonito, né? E essa fuga, ela vem por dois grandes motivos. Primeiro, o cara viu na televisão um perfil profissional fictício. Então o cara pulou em cima do jacaré, deu uma volta embaixo da cobra, né? Subiu em cima do leão. Ele fala, caraca, é isso que eu quero, essa adrenalina, né? Não sei se eu pulo de paraquedas, se eu ando de skate ou se eu mexo com animais selvagens. Parece que tá tudo ali como um esporte radical. Uhum. Quando ele vai estudar isso, ele vê que não é essa vida, né? Aliás, o profissionalismo de animais selvagens, ele é extremamente monótono, porque os animais têm alta periculosidade. Então, o nosso protocolo, ele é super rígido. Então, você não chega perto de um tigre, você não chega perto de uma onça, você não chega perto de nada. É muito mais monótono. Então, às vezes, ele tinha uma ilusão do que o profissional faz, né? E aí, quando ele vê que não é nada daquilo, que ele tinha uma imagem errada, ele fala, então não quero. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte, ele tem a ideia que mexer com animais silvestres é mais simples, é mais fácil. Não precisa ficar fazendo exame, não precisa ficar fazendo cirurgia, né? Ele acha que é uma medicina mais simplista. E quando ele vai estudar, ele vê que é o contrário, que é muito mais complexo, porque são várias espécies e etc. Aí aquele cara que não é muito bom de estudo, ele fala, não quero essa área não. Então acho que essas duas coisas fazem essa queda no interesse ao longo da faculdade, né? Sim, nossa, eu sempre falo, né? Sou patologista clínica, mas assim, eu não trabalho com silvestres, porque eu acho que patologista clínico de silvestres é outro patologista clínico. Ele tem que saber mais um monte de outras coisas que não fazem parte do mundo cão e gato, né? Cão e gato já não é igual, né? Quando a gente pensa cão, gato, equino e bovino, já não é igual, já é tudo diferente. Imagina quando eu coloco um macaco, um tigre, mas também pode ser uma tartaruga, um jacaré, um peixe, cada um é uma coisa, né? Eu fico pensando até assim, se caberia dentro dessa área de silvestres, de selvagens que é tão ampla, será que não caberia os especialistas em espécies diferentes assim? Show de bola, Sabrina. Essa sua colocação, ela é perfeita, né? E super relevante atualmente, porque o que tem acontecido? Na medicina de pequenos animais, há 20 anos atrás, o veterinário fazia tudo. Ele fazia oftalmo, ele castrava, ele passava um creminho na pele, ele limpava o ouvido. E aí viu-se que ele não tem capacidade de fazer tudo e surgiram as ramificações para as especialidades. Entendeu? Cirurgia,
ortopedia, odonto, anestesia, intensivismo. Então, essa ramificação mostrou que o profissional é incapaz, de forma individual, de ter todo o conhecimento. Tá? E o mercado de animais silvestres, ele está vivenciando isso agora. Tá? E o nosso grande modelo aqui no Brasil é o modelo americano. O que acontece nos Estados Unidos, a gente copia com um delay de 5 anos. Essa é a regra. Não estou nem falando se está certo ou está errado, mas é o que acontece. Tá? E o que acontece? As associações americanas, então tem lá a ABVP, que é a Associação de Board Practitioners Veterinários, ela titula por espécie. Então, por exemplo, hoje no Brasil tem o Alexandre Daniel e outros veterinários titulados como especialista em gato pela ABVP. Então, a ABVP já abriu um título de especialista em anfíbios e répteis, um título de especialista em aves, um título de especialista em pequenos mamíferos de companhia, coelho, etc., e um título de especialista em veterinário de vida livre. Tá? Então, você já sente que o mercado está tendencioso para essa linha. Então, eu acho que agora a gente vai começar a perceber que o veterinário não dá para entender de anatomia, fisiologia, cirurgia, de aves, répteis, mamíferos, testudino e lagarto. Então, assim, vamos dividir essa treta. E eu acho que é o que vai acontecer nos próximos anos. E arrisco até a dizer que é uma grande vantagem no mercado veterinário. Porque agora, para os silvestres, vão ter pessoas produzindo equipamento de odontologia para silvestre, equipamento de ortopedia para silvestre. Então, o mercado pet ele vai fomentar essa ramificação, igual aconteceu há 20 anos atrás com cães e gatos. Então, é um mercado promissor nessa sua ótica, de entender que a gente precisa agora, cada um, seguir aquilo com mais especialidade. Sim. Eu até fico pensando assim, né? Porque a gente vive uma situação onde, por exemplo, a pessoa ela pode ter um cão, um gato, mas de repente ela tem um pogona, ela tem uma cobra, né, ela tem um outro animal, tem um axolote que, né, ficou ali na moda, o baiacuzinho, né? Assim, ela tem um outro animal ali que transita de forma diferente. E aí eu fico pensando, será que quando a gente se forma, o veterinário de silvestres ele não tinha que ter uma noção do que é clinicar cão e gato, e o veterinário de cão e gato, será que ele também não precisava ter uma noção de lidar com alguns desses animais que são mais comuns da gente ter como animais de companhia? Com certeza, com certeza. Inclusive, isso parece uma contradição, né? Você está falando que o veterinário tem que se especializar e agora você está dizendo que ele tem que saber um pouquinho de tudo? Mas por que isso tem que acontecer? Hoje a gente vivencia, né, o mercado pet no Brasil. O número de animais silvestres em domicílio já passou o número de gatos. Nossa. Pra você ter ideia. Não então, tinha ideia disso aí. Passou o número de gatos. Desde 2022. E cresce mais em quantidade que cão e gato. Tá? O número de cães em domicílio cresce 3% ao ano, o de gatos 3,2% e o de silvestres 4,8%. As pessoas cada vez mais estão tendo animais silvestres. Eu acho que quando você estava na faculdade, poucas pessoas tinham bichos esquisitos. Agora, muitas pessoas têm um coelho, uma chinchila, uma calopsita, uma cacatu, um lagartinho. Então, o que acontece? A sociedade ela está adquirindo mais animais silvestres por gosto. Segundo, porque a nossa vida é tão corrida que cuidar de um labrador no apartamento é muito foda, mas cuidar de um lagarto é mais fácil, cuidar de uma cobra é mais fácil. Então, nosso estilo de vida socioeconômico, que é não ter mais filho e ter bicho em espaços pequenos, ele traz margem para eu ter pets mais fáceis de cuidar e que precisam de um espaço menor. Então, somando essas duas coisas, as pessoas estão tendo mais animais silvestres. Isso está acontecendo na sociedade. E quando esses bichos ficarem doentes, eles vão procurar quem? O veterinário. E na cabeça daquele tutor, que veterinário ele vai procurar? O que estiver mais perto. Sim. Ele não tem uma discussão igual a nossa de quem é o especialista, quem é PhD, quem é não sei o quê. Ele pega o bicho dele que não está bem e corre para o veterinário mais perto. Então é importante que a gente saiba absorver esses caras. Então eu preciso ter um primeiro atendimento. Por exemplo, eu não faço UTI. Mas se chegar um bicho morrendo, eu faço a ressuscitação e depois mando para o FAP. Exato. Entendeu? Então, assim, mas a ressuscitação tem que fazer. Eu não posso deixar chegar um bicho lá e falar, não, vai morrer na minha frente porque eu não sou intensivista. Sim. Não cabe isso. Então, o mesmo tem que acontecer. Tem um primeiro atendimento, como é que eu abordo, como é que eu contenho, como é que eu aplico o medicamento, até que alguém
especialista nisso posso abordar, seja na minha clínica ou seja em outra clínica. Então, o atendimento emergencial e primário, ele tem que ser feito por aquele primeiro profissional que está sendo, né, solicitado pela sociedade, e não por um grupo de especialistas. Então, eu acho que é importante a gente não perder a clínica geral, tanto de cães e gatos. Você tem que ter um pouquinho de clínica para se virar. Por mais que você seja especialista, você tem que entender um pouquinho de clínica e começar a transitar no silvestre, porque as pessoas estão tendo o silvestre e vai pingar na sua clínica, você querendo ou não. Eu lembro um dia que eu estava vendo uma cirurgia que foi feita daqueles peixinhos palhaço, né, que eles foram tirar um tumor do peixe, e eu falava, gente, mas como assim tirar o peixe da água, né, que fizeram um sistema, esponja, o peixe em cima, assim, coisas que a gente não consegue nem imaginar como que dá para fazer um negócio desse e o quanto de evolução foi acontecendo, né? Porque eu penso assim, eu lembro quando eu era criança, eu sempre falava que eu queria ser veterinária e tinha a tal da feira de cães e gatos, né? E a minha mãe, ela não deixava eu ter cachorro. Ela falava que dava trabalho, que a gente não ia ajudar a limpar, aquela história toda. Aí você ia na feira e você ganhava um pintinho ou um peixinho, não era colorido, assim? você escolhe a cor do pintinho. Sim. Hoje não tem mais isso, mas antes você escolhia a cor. Não pode mais. Não. Então, assim, eu lembro que assim, o peixe estava doente. Quem que pensava que... Joga na privada. Como que é seu... Sabe o que eu fiz um dia? Que você falou do joga na privada. Esse eu vou me condenar pro resto da vida. Meus filhos tinham um aquário, tinha o tal do caramujinho dentro do aquário. E aí um dia tinha o caramujinho boiando, assim. Eu falei, nossa, morreu. E era o que a minha filha amava. Eu falei, gente, eu vou me livrar rápido, vou comprar o outro, vou botar no aquário. Ela não vai perceber, né? E tá bom. E aí fui correndo, joguei fora, peguei outro, botei no aquário e tal. Aí depois eu fui ler e eu vi que eles hibernavam. E eu falei, meu Deus, será que o bicho estava vivo? E eu joguei o bicho fora. Ele acordou lá na Guarapiranga, falou, caramba, olha o tamanho do meu aquário. O que aconteceu comigo? Mas essa abordagem clínica, né, estava comentando contigo, ela chegou num nível... da pessoa tem uma aranha, e a aranha precisa de uma transfusão de hemolinfa. Ai, gente, né? E calculando débito cardíaco com 8 bombas cardíacas. Então, isso existe, isso é feito. Né? Ó, vim aqui fazer uma reposição eletrolítica na minha barata, porque minha barata está desidratada. Né? Cirurgia em peixe. Porra, hoje faz cirurgia em peixe de rotina. Né? Tomografia em peixe. Então, quer dizer... Assim, a nossa medicina, ela começou a dar importância para coisas que há 5 anos atrás ninguém nunca imaginava. Se você falasse há 5 anos atrás que ia fazer transfusão de hemolinfa numa aranha, o cara fala, você está usando droga, para com isso, vai buscar ajuda psiquiátrica. Eu não consigo imaginar nem qual é o acesso da aranha. Onde é o acesso da aranha, Roberto? No abdômen, atrás. Aí, ó. Não consigo. Hoje tem livro, medicina de invertebrado, tem livro só disso aí. Nossa. Então, assim, o mundo está andando, as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, não dá nem pra gente acompanhar. Então, aquele veterinário que ainda está no arroz com feijão, se ele não ficar ligeiro, ele vai ficar para trás, porque isso vai acontecer na clínica dele, ele querendo ou não. Então, a dica é, esteja preparado para quando isso acontecer, porque vai. Vai acontecer, com certeza. Eu lembro que na minha época de faculdade estava muito na moda o ferret, né? O furão. Todo mundo queria ter um furão. Ai, nossa, que legal, que bicho legal, porque é interativo. É mamífero, né? É gostosinho, é carinhosinho, é diferente dos répteis e tudo. E aí começavam as histórias dos problemas de adrenal, de ferret. E aí faz o que agora? Ai, faz tomografia. Aonde? Quem que faz isso? Né? E eu lembro que o pessoal falava que fazia... parceria com o pessoal de dentro de hospital humano, ia com os bichos tudo escondido para fazer tomografia, né? Porque não podia. Eu fiz muito disso. Entrei com um chimpanzé anestesiado, com o lençol em cima, para passar no meio da galera e ninguém ver que era um macaco para poder fazer tomografia em hospital. Né? Era outra realidade. Hoje não, hoje você tem, porra, graças a Deus, né? Hoje a galera opera ferret para tirar adrenal por videocirurgia, né? E ligadura com grampo absorvível. Né? Que igual faz para tirar a vesícula de ser humano. Entendeu? E, assim, em relação a estagiários, acho que é um ponto polêmico, né? Eu me coloco nessa porque eu também recebo estagiários. Agora eu não estou mais tão na parte prática da coisa da UFAP, né? Eu fico mais na coordenação do curso, então, assim, não estou tão dentro ali da recepção do estagiário. Mas eu penso assim, ó, eu vejo quantas férias você, quando era aluno, Bob aluno,
Quantas férias você aproveitou como férias? Ai, deitei no sofá e não fiz nada. Nenhuma. Nenhuma. Durante a graduação, nenhuma. A gente aproveitava as férias para fazer estágio, não era isso? Então, terminava as aulas e a gente ia atrás do estágio para se aperfeiçoar naquilo que a gente gostava. Quantas vezes você, Bob, estagiário, ganhou alguma coisa para ser estagiário? Nenhum. Na verdade, eu era... Olha só, eu acho que eu nunca te falei isso. Eu era segurança de shopping. Sabe aqueles caras que ficam olhando se o nego rouba coisa na loja lá? Eu tinha esse trampo para poder juntar grana para fazer estágio nas férias. Porque meu pai não tinha condição de pagar estágio. Então, se eu quisesse fazer estágio no Rio de Janeiro, que eu ia ter que pagar minha passagem aérea, etc., eu tinha que juntar grana. Então, além de eu não ganhar nada, o meu trampo era para juntar grana para isso. Era uma outra realidade, né? E hoje, assim, é um tema polêmico, entre aspas, aí, né? Porque eu não acho que é tão polêmico, não. Acho que ele está bem claro, né? Hoje a gente tem uma problemática muito grande no perfil do estagiário, e não é só no perfil de proatividade, de dedicação, né? É um perfil de interesse e de ingratidão. Ingratidão é uma palavra forte, hein? Tô sendo pesado aqui. Não é uma palavra nem que eu uso com frequência, né? Mas por que isso acontece? Né? Uma vez a gente teve uma discussão lá, né? Numa situação que um dos estagiários comentou, né? Ele falou, eu acho que o veterinário tinha que pagar o estagiário igual os outros estagiários ganham lá no direito, não sei onde, porque aqui a gente é uma mão de obra gratuita, né, e barata para fazer as coisas que ninguém quer, tipo limpar o cocô, e eu tenho que pagar para vir para cá, eu pago minha passagem, eu pago meu não sei o quê, então isso deveria ser remunerado, né? E naquela situação eu falei, eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que você deveria pagar para estar aqui. E aí arregalou o olho, porque quando você põe dois polos extremos, né? Um arregalou o olho pro outro, falei, agora, qual vai ser dessa briga? Daí eu falei, não, vamos discutir isso, vamos bater um papo. Daí eu falei, o que acontece? Quando você não tem uma informação, quando você não tem uma habilidade em fazer algo, e você vai ser capacitado, você paga por isso. Eu não sei ser veterinário, vou fazer uma faculdade de veterinária. Você paga para a faculdade te ensinar. Eu não sei tocar piano, vou aprender a tocar piano. Você vai lá para um professor que sabe tocar piano e vai te ensinar. Você paga para ele te ensinar. Então, a partir do momento que eu estou te dando uma habilidade, né, você está vindo até dentro da minha casa, da minha clínica, do meu centro cirúrgico para eu te dar uma habilidade, por que eu não vou ser remunerado? Se o seu professor de piano se o seu professor de inglês se sua faculdade Então, se eu tenho uma habilidade maior que a sua e estou te passando um conhecimento, eu deveria ser remunerado. Então, se você está aqui, primeiro, é uma cortesia que você deveria entender e agradecer. Segundo, essa habilidade que eu estou te dando vai te proporcionar rendimento. Se hoje eu cobro 10 pau numa cirurgia, você me acompanha e aprende a fazer essa cirurgia, daqui um ano, quando você estiver formado, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai ganhar dinheiro. Talvez você não cobre 10 pau logo de cara porque você está aprendendo. Talvez você cobre 2 ou 3, tem uma curva de aprendizado. Mas aquilo que eu te ensinei, ele ainda vai servir para você rentabilizar com aquela técnica. E mais que isso, é algo que a sua faculdade não oferece. Hoje, na boa, as faculdades estão um lixo, a aula prática está um lixo e os alunos não aprendem as coisas. Então, onde que ele vai aprender a lidar com o tutor, a fazer cirurgia, a saber montar um equipamento, a saber contabilizar o que ele usa de cada material, como é que abre uma clínica, como é que fecha uma clínica? É no estágio. Então, eu acho que o estagiário hoje, ele não deveria estar preocupado em ser remunerado. Ele deveria estar preocupado em não cobrarem dele o estágio. Exatamente. Então, já que eu estou aqui na faixa e ninguém está me cobrando, eu vou tratar esse cara igual rei. Exatamente. Porque você está abrindo a sua casa para mim ensinar aquilo que você demorou anos para aprender e que daqui a pouco eu vou estar vivendo a minha vida profissional graças a muito do que você aprendeu. Então, se você não está me pagando, você já deveria estar me dando um abraço e me pagando um chopp, só pela gratidão. Né? E aí essa foi minha ótica que eu vejo na discussão hoje. E ele concordou com você? Eles concordaram porque estavam comigo na minha clínica, não tinha muito o que fazer, né? Mas assim,
É uma ótica, obviamente, contrária, né, a esse movimento que, não, tem que pagar porque eu sou uma mão de obra barata. E não é. Na verdade, o estagiário, ele não percebe isso. Mas o estagiário, ele é um problema pra gente. Porque além de eu fazer, eu podia ir lá fazer a cirurgia e ir embora. Agora eu tenho que ir lá fazer a cirurgia, explicar, mostrar como é que faz, mostrar qual é o material, ensinar ele como é autoclava. Muitas vezes deixar ele mexer. Com o risco dele quebrar o material tentando autoclavar, porque ele está aprendendo. Claro. Então, assim, eu trouxe uma dinâmica muito mais complicada para mim por fato do cara estar lá dentro. Então, para mim, seria muito mais fácil não ter estagiário. Eu vou, opero e vou embora. Né? Então, assim, a gente assume uma dinâmica para receber o estagiário que é muito mais complexa. E ele não percebeu isso. E, né, tem sempre esse argumento. Mas eu limpei o cocô. Né? Eu falo, galera, primeira coisa, imagina que você tem sua avó internada, e aí você chega lá, ela está numa cama de hospital cheia de cocô. O que você vai pensar? Que ninguém cuidou, né? Que ninguém cuidou. Não é que ninguém limpou, ninguém cuidou. Exatamente. Então, quando você mantém um ambiente limpo, um ambiente hospitalar, você está promovendo saúde, você está evitando o carreamento de patógenos, você está fazendo uma dinâmica hospitalar. Quem que limpa a sua avó no hospital? É a enfermeira, não é a tia da limpeza. Sim. Você não está sendo tratado como a tia da limpeza. Com certeza. Entendeu? É um enfermeiro. E o enfermeiro, inclusive, quando ele está ali, ele avalia se tem sangue nas fezes, se ela está amolecida, se ela não está amolecida, se ela tem um odor fétido. Eu estou extraindo uma informação clínica dentro de um ponto básico do básico do básico, que é manter a higiene. Sim. Né? Então, quando entra essa ótica, eu acho que eles opinam refletindo pouco sobre essa condição. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos os estágios serão pagos. Eu entendeu? Daqui a um tempo eu vou falar, meu irmão, tu quer me acompanhar? Você quer ver eu operar um elefante? R$1.000. Por quê? Porque você não vai ver essa porra em lugar nenhum, sua faculdade nunca vai dar. Então a oportunidade que eu tô te dando custa tanto. Lógico. Entendeu? A gente ainda é bonzinho. Eu concordo em tudo que você falou. Porque assim, quantas vezes eles vão conseguir acompanhar alguma prática dessa se não é com você? Não tem isso. E fora isso, você está passando toda a sua vivência. Então, quantos anos que você está lá lidando com esses animais, né, criando ali o seu modo de agir e o seu cuidar desses animais, e você está passando informação de mão beijada para eles. Sim. Pensa o tanto que eles precisariam correr atrás para criar o rol de animais que eles já viram nessas diferentes situações e criar qual é o protocolo que eles iam fazer. Se você não virasse e falasse, nossa, o protocolo é assim, porque o animal tá assim, você tem que prestar atenção nisso ou aquilo. E eles não prestam atenção nisso, né? E eles estão saindo tão perdendo, que não existe mais, gente, isso é uma coisa bastante séria. A gente fazia estágio obrigatório lá no final. Todos os outros estágios que a gente fazia, a gente chamava de estágio voluntário, né? E a geração de hoje em dia, ela criou um problema tão grande com essa história de estágio voluntário, de dizer que, não, mas espera, a lei do estágio disse que eu não posso trabalhar de sábado. Como assim vou vir de sábado? A lei do estágio falou isso e aquilo. Que ninguém mais consegue fazer estágio se não estágio obrigatório. Exatamente. A minoria das pessoas ele matou a possibilidade de aprender com um argumento trabalhista da época de Getúlio Vargas. Isso. Entendeu? E ele não percebeu que o mundo mudou. Então ele está usando, né, um argumento político-social que já não existe mais há muitos anos para tentar defender o que poderia estar ensinando ele. Tá? Aí você fala, Feco, você está generalizando. Estou generalizando. Porque, assim, a maioria dos estagiários hoje tem esse perfil. E a minoria, o que a gente faz? Abraça. Lógico. Passou um estagiário bom, eu falo, esse cara não sai daqui. É isso aí. Dá um jeito, esse cara não sai daqui. Falou, japonês, tem um japonês bom lá pra nós. Japonês, tu vai comigo operar uma onça preta. Por quê? Porque você vai ficar do meu lado. Né? Porque a maioria dos estagiários tem esse perfil. Mas é um perfil que ele já não tem uma questão de valorização desde dentro de casa. Né? Às vezes o pai faz tudo, a mãe faz tudo, é tudo muito simples. Né? As pessoas que têm menos condições, que lutam mais, que passam por situações mais difíceis, geralmente são os que mais valorizam. Geralmente são os que mais valorizam. É muito engraçado você ver hoje os alunos, por exemplo, então, na graduação, eu dou aula para o 6º semestre e dou aula para o 8º e 9º semestre, né? E às vezes você pergunta para eles, mas aí, quantos estágios você já fez até agora? Não fiz, estágio obrigatório é semestre que vem.
Falo, gente, vocês não acompanharam ninguém, vocês não foram em lugar nenhum, vocês não pegaram vivência nenhuma. E isso assim, se a pessoa gosta de cão e gato, é mais fácil dela entrar em contato com cão e gato. Tá bom, a pessoa gosta de grandes. Ah, mas é mais fácil ela ter uma hípica, uma fase. Como é que a pessoa que gosta de silvestres, selvagens, que vai ter a disciplina lá no final da faculdade normalmente, né? Já passou tanta coisa. Como que a pessoa perde a oportunidade de ver tudo aquilo e quando ela chega lá na disciplina, pô, mas eu já vi isso, eu já vi aquilo. Porque é um mundo de possibilidades ali que ela está jogando para trás. Né? E aí a gente soma um outro problema que o estagiário não pensa na época do estágio, mas que vai ser cobrado depois, que é o seguinte: como ele não fez estágio, como ele não se preparou, como ele não está preparado para ser um profissional que o mundo exige, ele acaba a graduação, o que ele se sente? Inseguro e frustrado. E essa insegurança e frustração faz ele ter distúrbios psicoemocionais, como depressão, como tentativa de suicídio, como crise de ansiedade, como problemas seríssimos. Por quê? Porque agora ele já é gente grande, terminou a graduação e tem que trabalhar para fazer a vida. Só que ele não se preparou para isso. E aí, emocionalmente, ele não está preparado para ser um inútil, já que ele não fez nada. E aí isso reflete em problemas psicoemocionais bastante sérios. E aqueles poucos que ralaram, que estudaram, que foram atrás, que fizeram estágio, que acordaram cedo, que acompanharam e não ficaram, né, ponderando lei de estágio, sábado, acordo, não acordo, vou de ônibus. A hora que ele cai no mercado, ele fala, eu já sei me virar, porque eu já vi mais ou menos como funciona. Esse cara tem mais saúde mental para enfrentar a profissão. Eu percebo assim, eu falo que os alunos hoje em dia, eles querem tudo de mão beijada, né? Então, eles brigam porque eles querem o PDF da aula antes da aula. Gente, nossa, quando eu fiz faculdade, eu lembro que eu não conseguia copiar muito rápido, então eu tinha uma amiga, Viviane Ferreira, conhece? Sim. A Vivi copiava correndo e depois a gente xerocava o caderno da Vivi, que era para estudar. Eu né? fazia Então, mesmo. sempre tinha aquela pessoa aqui na frente. Mas a gente estava ali, fazendo questão, assistindo aula, prestando atenção no que o professor falava. Hoje parece que assim, você dá o PDF para o aluno pronto. Tá? Ah, obrigada. Aqui eu já tenho tudo que eu preciso. Né? Eles não querem pensar. Eles não querem criar a sua própria forma de agir. Eles querem aquilo pronto de você. Se for assim, eu faço isso. E se der isso aqui, eu faço isso aqui também. Perfeito, né? perfeito. E outra, assim, o PDF da aula não serve pra porra nenhuma. Tá? Pra nada. Porque o PDF da aula é feito pro professor da aula. Ele não é conteúdo pedagógico, ele não é conteúdo didático. Ele serve... Por que eu uso um PDF na minha aula? Porque eu preciso ilustrar aquilo que eu estou falando. Eu preciso trazer uma imagem daquela cirurgia. Então, a minha forma de ilustrar o meu raciocínio é usando a minha apresentação. Tá? Então, ela serve para quem? Para mim. Ela não é matéria de prova. Ah, não, se você me der o slide, a única coisa que eu preciso saber sobre aquela ótica está no slide. E não está. Não. E não serve para isso, não é o objetivo. Onde que estão a matéria? Está no livro, está no artigo, está no paper. Ah, mas aí eu tenho que ir até a biblioteca. Né? E aí eles pegaram o hábito de fazer o seguinte: se eu tiver a informação, eu não preciso saber dela. Informação é uma coisa, sabedoria e conhecimento é outra. Então, se eu tenho a informação, um dia, quando eu precisar, ela está lá salva no meu celular, então, assim, né, no print da tela. Professor, eu tenho um HD externo com 380 livros de veterinária, 450 PDF, 42 aulas que eu fui somando, mais os resumos online que eu comprei no Instagram. Falo, nossa, que fera! E quantos desses você abriu para ler? Não, nenhum. Pô, você tem 40 terabytes de artigo científico no seu HD e você nunca leu nenhum? Não. Então não serve para nada. Nadinha. Então pega o seu HD e joga no lixo, porque o seu HD é mais inteligente que você. Tá? Ele sabe mais de veterinária do que você. Porque se você não pegar aquilo para ler, para estudar, aquela informação não tem... É osmose, né? Não tem bota o HD aqui na nenhuma. Cabeça e vê ela se... não tem utilidade nenhuma. Ela não conferiu conhecimento. E pior, quando ele tem um problema, que ele fala, agora eu vou buscar informação. Ele nem busca no livro que está no HD. Ele busca no grupo do WhatsApp. Exatamente. Galera, alguém sabe a dose de não sei o quê? Então ele cobra de você um PDF, uma aula, um artigo, uma informação, para nada, porque ele não usa. E quando ele precisa, ele ainda busca um recurso que não é aquele que ele cobrou de você como professor. Exatamente. Então, assim, ainda tem uma incoerência intelectual aí, né? Para
para não piorar a situação. E o PDF é assim, né? Você monta a sua apresentação lá, a sua aula, de uma forma que serve para você, para te guiar. Se eu pegar a sua aula de PowerPoint, por exemplo, eu jamais vou conseguir falar de Silvestres olhando a tua aula. Ah, então, ó, isso é... A gente não consegue, porque quem monta a aula, monta da forma que você entende. Você coloca aquelas palavras-chave que te puxam situações que você precisa falar, né? E eles acham que quando eles têm um PDF na mão, pronto, agora eu já sei tudo aqui desse assunto aqui que não é. E algumas disciplinas ainda que são mais visuais, por exemplo, cirurgia, não adianta nada você ter os slides, porque não tem nem escrito, não tem texto. Só tem foto. O cara não tem nem o que ler. Exatamente. Porque aquela disciplina ela é muito mais ilustrativa. Então, professora, eu queria o slide da aula. Você pode fazer um slide só de tópico. Pra quê? Você bota uma palavra, pronto. Porque concorda que você tem vivência suficiente para ter uma palavra e você desenrolar 4 horas em cima daquela palavra. Né? Isso é uma coisa que... E assim, tudo que eu montei de aula na vida, todas as aulas que eu montei na vida, nenhuma delas veio da minha cabeça. Sempre tinha uma origem literária daquilo. Então, se eu te dei uma aula de Silvestre, você vai falar, porra, eu vou ler o livro que ele usou, porque lá vai ter muito mais informação do que eu. Então, busque a minha referência para você complementar aquilo que eventualmente eu não consegui falar na aula, ou que eu não consegui abordar, ou que eu não tenho tanta experiência. Então, o professor não é absoluto, por mais que o slide dele esteja lindo. O conhecimento da técnica, da matéria e da disciplina vai além do seu professor. E você tem a obrigação de conhecer isso. E a gente está se atualizando o tempo inteiro, não é? Imagina. Isso quando a gente fala de professor bom, porque se o cara for ruim, então, meu irmão, se o slide já não serve para nada do professor bom, se for de um professor ruim, que a gente vê muito hoje, aí, meu irmão, pode abandonar isso aí que não vai servir para nada. O papo tá ótimo aqui. Acho que a gente vai ficar aqui umas 3 horas, né, Bob? Só meu café tá acabando aqui, mas aí a gente pega mais. E eu queria te perguntar 2 coisas. Eu gosto sempre de perguntar assim, você tem um ritual, você tem uma coisa sua, Bob, veterinário, que você faz sempre, que é uma coisa particular tua? Em atendimento, na vida, no quê? Em atendimento de animais, tem alguma coisa que você faz? Que nem eu estava falando com a Ludmila falou assim, eu sou conhecida como doutora Biscoito, porque onde eu vou eu tenho um petisquinho dentro do bolso e vou dando para os pacientes, né? Eu conversei com um anestesista do dia, daí ele falou assim, eu sempre pego o acesso do paciente é sempre na mesma pata, sempre do mesmo lado de todos os pacientes. Eu só não pego se realmente tiver impossibilitado por algum problema. Então, você tem alguma coisa que é muito particular tua, que você faça sempre, que você gosta de fazer ou não? Nossa, eu devo ter algumas, né? Cheio de mania, cheio de toque. Eu sou bastante metódico. Né? Assim, na vida, uma coisa que eu tenho muito hábito é tomar cerveja, uma coisa importante, mas não durante o trabalho. Agora, tem uma coisa interessante que eu fui descobrindo depois, os anestesistas comentavam, que durante a cirurgia eu desligo. Então eles falavam, o Fecchio tá no modo maluco aí dele, porque eu começo a operar e aí, né, eu esqueço um pouco quem tá em volta. Então a galera fala comigo, eu não respondo, a galera pergunta as coisas, eu não respondo, né? E aí depois eu entendi que eu faço isso, porque eu fico tentando olhar o bicho e imaginar tridimensionalmente onde que tá passando a artéria, onde que tá passando o músculo, né? E para mim isso é difícil. Então quando eu fico fazendo esse exercício para entender onde que eu tô, né, volumetricamente, eu acabo esquecendo um pouco o resto do mundo. Né? E tanto que hoje em dia, quando eu vou operar, eu falo, galera, se eu não responder, você me pergunta depois, tá? Porque às vezes eu me concentro aqui e me perco e esqueço que vocês estão em volta. Então, se tiver um estagiário, alguma coisa, eu falo, você me pergunta depois. Então, não sei se é bem uma mania, um distúrbio psiquiátrico, mas é alguma coisa. Mas é uma coisa que acontece. É uma particularidade, vamos dizer, com frequência. E me fala uma coisa, qual que foi o animal, assim, que você lembra mais diferente, assim, que você já tratou? Essa pergunta, já me fizeram essa pergunta umas 50 vezes e todas as vezes eu me sinto um pouco encurralado na parede, porque é super complexo, né? Assim, você falou de aranha agora há pouco, eu já falei, meu Deus do céu, como assim? Transfusão de coisa em aranha. Eu acho que tem algumas situações que eu passei na vida, assim, interessantes, né? Diferentes, que fugiam para mim do meu entendimento, né, de medicina veterinária. Então,
né? Uma das vezes que eu fui para a África trabalhar, que eu anestesiei um elefante de cima do helicóptero, de um rifle. Então aquilo para mim foi uma coisa, sei lá, surreal. Surreal. Deve ser muito mais difícil você castrar um cachorro do que fazer isso em termos de dificuldade técnica. Mas o contexto de estar em cima, e eu tenho medo de altura. Então eu estava em cima de um helicóptero com um rifle anestésico, usando etorfina, que se você espetar o dedo você morre, né? Porque usa meio ml para cada tonelada de bicho, imagina. Em cima do helicóptero, fazendo uma puta barulheira daquela hélice, correndo atrás de um elefante. Então aquilo ali foi, cara, uma coisa muito doida na minha vida. Muito doido. Com toda a razão, né? Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Aquilo foi muito doido. Já aconteceu de chegar algum animal para você e, assim, ser um animal que você desconhece, por exemplo? Você virar e falar, nossa, esse aqui eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que ir muito atrás, porque eu não faço muita ideia de como abordar? Muitos, vários, até hoje. Tá? Isso é muito comum. Quem for mexer com animais silvestres, galera, você tem que ter a plena convicção que você não vai saber de todos os bichos, nem qual é o bicho. Já chegou para mim passarinho que eu falo, caramba, que passarinho é esse? Não tenho a menor ideia. O que come? Aonde vive? E aí vem uma coisa interessante. Se você não sabe uma informação, não invente. Não fala merda. Tá? Não tenta... Ah, não, se eu falar que eu não sei, o tutor vai achar que eu sou burro, então vou inventar alguma coisa. Avisa. Fala, cara, eu nunca atendi. Uma vez eu vi uma víbora de Gaza. Sabe a faixa de Gaza? Uhum. Então, na faixa de Gaza tem alguns animais lá e tem uma víbora, uma serpente peçonhenta, que ocorre ali em Gaza e ela é considerada extinta politicamente, porque ninguém consegue estudar os bichos que estão no meio da faixa de Gaza. Uhum. Né? E aí, uma vez eu vi um animal desse numa cidade aí e o cara falou assim, você sabe que bicho é esse? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu falei, isso é uma víbora de Gaza. Eu falei, Gaza, faixa de Gaza, porrada, treta, né, tiro, porrada e bomba. Ele falou, é de lá mesmo. Eu falei, como é que esse bicho tá aqui? Ele falou, não, por causa disso, tarará, tarará. Eu falei, o que come? E o que não sei o que? O cara falou, meu irmão, mas não é você que é o veterinário? Eu falei, meu irmão, me explica, porque eu não tenho a menor ideia. Nunca vi esse bicho, não sei como é que ele rasteja, não sei o que ele come, não sei nada desse bicho. Né? E aí depois, lógico, eu fui estudar, fui ver, fui buscar alguma coisa, tinha poucas referências aí. Porque se eu não estiver preparado para fazer um atendimento, obviamente que vai dar errado. Obviamente que eu vou errar. Obviamente que minha conduta vai ser ruim. Né? Então a gente tem que ter essa ciência. E vai acontecer. Porque o dia que você está atendendo pogona, 2 semanas depois o cara aparece com um lagarto de língua azul. Uhum. E não é lagarto, é tudo igual. Não é. Não é. Então assim, você tem que... À medida. Quando você sabe previamente que você vai fazer uma coisa que você nunca fez ou atender um animal que você nunca atendeu, porra, eu estudo pra caramba. Uhum. Né? Então fui extrair o dente molar de um elefante. Nunca tinha extraído. Não é uma coisa rotineira. Não é uma coisa que você faz todo dia. Não é uma coisa que eu aprendi na faculdade. Uhum. Então o que eu fiz? Pô, eu fui ler todos os artigos que tinha sobre extração de dente molar de elefante para poder saber aquilo. Eu manjo odonto, eu sei extrair um dente, mas de um elefante ia ser minha primeira vez, eu precisava... Né, entender daquilo. Então a gente tem que saber a nossa limitação. E às vezes tem um cara melhor que a gente. Terceiriza, encaminha, manda para esse cara. Mas tem bicho que eu não sei, não tenho a menor ideia de onde ele veio. E às vezes está na nossa mão. Já aconteceu... Eu sempre imagino assim, o pessoal que trabalha com selvagens assim, eu fico imaginando que é um povo totalmente destemido, né? Que sai, é o que você falou, que pula, que salta, que escala, que faz um monte de coisa. Já te aconteceu de você se colocar numa situação de perigo justamente com animais, por você ter essa vontade, assim? Eu acho que às vezes você está muito próximo de um animal que você jamais imaginou que você estaria, ou você está lidando com um animal enorme, assim, você já se colocou numa situação de perigo por imaturidade mesmo, e que depois você falou, meu Deus, não acredito que eu fiz aquilo? Sim. Você faz ainda? Não. Graças a Deus. Eu me coloquei numa situação por completa burrice pessoal, tá? E falta de discernimento. Assim. Eu quis chegar perto de uma onça preta, né? O cara falou, essa onça é mansinha, ela vem aqui do meu lado, olha só, quer vir aqui junto, fazer um carinho, tirar uma foto? Eu falei, porra, eu quero. Né? Então, assim, é uma onça.
Eu sou veterinário, eu atendo onça, eu sei que é um animal selvagem. Então, assim, pra que eu fui fazer aquela merda? Já começa daí, né? Lógico, cheguei perto dela, o que ela fez? Pau, me deu uma mordida e me jogou longe. Nossa. Fixou no meu braço, fui parar no hospital, fiquei internado, né? Já tinha filho, falei, imagina se amputar meu braço, eu vou perder, não vou operar mais, eu não vou carregar meu filho no colo, né? Fiquei num estado depressivo dentro do hospital, porque eu me arrependi pra caramba de ter me colocado numa situação de risco desnecessariamente. Desnecessariamente. Todas as vezes que a gente segue o protocolo profissional, a chance de algo dar errado, se não for zero, é quase zero. Aonde que dá merda? Quando a gente foge dessas situações, quando a gente se coloca em situações desnecessárias ou quando tem um excesso de confiança. Ah, já vi 30 onças, eu sei como é que ela pensa. Não. Burrice. Já fiz isso, me arrependo, nunca mais faço isso. Se amanhã aparecer um cara, quer chegar perto desse bicho? Negativo. Nem pensar. A única onça que eu chego perto hoje em dia é minha esposa. Muito bem. E para finalizar aqui nosso papo, que tá uma delícia. Poderia ficar aqui um tempão conversando. Eu queria saber uma situação engraçada que já tenha acontecido com você, assim, lidando com animais, algo que você não esperava que fosse engraçado, pode ser com um estagiário no meio, com um aluno no meio, ou com o próprio bicho, alguma coisa que você lembra que te surpreendeu? Vou te contar uma coisa engraçada. A galera não tá vendo das câmeras ali, mas minha esposa tá aqui no canto. Então tem uma situação engraçada, muito engraçada. A gente tem um filho pequeno e ele tem alguns bichos, inclusive ele tem um pogona, né? E aí eu levo alguns insetos para ele alimentar o pogona. Claro, aí faz um parte. dia, não sei porquê, ele teve a ideia fenomenal de pôr o pogona em cima da cama e soltar as baratas para ele ir pegando. Que bacana. Entendeu? Aí, de repente, aparece minha esposa e falou, o seu filho, porque quando a esposa tá brava, o filho é só seu, não é dos dois, né? Você viu o que o seu filho tá fazendo? A hora que eu cheguei lá, minha vontade era rir. É que se eu risse, eu ia apanhar da mulher. Mas eu queria rir, porque foi engraçado. Aquele mando de barata andando assim, ó, sumindo debaixo do lençol, e ele com o lagarto lá, achando que era tipo, né, um videogame. Essa foi engraçada. Rimos muito e apanhamos, mas foi legal. E ele conseguiu dar conta de todas as baratas? Assim, não deveria nem estar falando muito, mas assim, depois de alguns dias eu ainda encontrava uma baratinha aqui e outra ali. Tá? Depois desse dia, os animais em casa não comem mais barata. Não sei porquê, mas não foi mais autorizado que eles comam barata. Eles podem comer tenebre e outros insetos, mas baratas não. Não tá autorizada a entrada delas em casa mais. Acho que eu entendo sua esposa um pouco. Essa foi engraçada. Bom, gente, acho que é isso. Olha, Bob, eu queria te agradecer muito. Dizer que o Fapcast vai ser agora uma rotina da gente e te convidar para próximas vezes a gente continuar nosso bate-papo, que foi muito legal. Eu garanto que o pessoal aproveitou bastante. Show de bola, estou à disposição. Sempre que quiser bater um papo, falar de causos na veterinária, tamo junto. Obrigado pelo convite. Agradeço toda a equipe aí que está viabilizando, né, esse bate-papo. Acho que ele vai ser bastante engrandecedor. Obrigado. É isso, pessoal. Então, queria agradecer a companhia de vocês durante essa MedVep 2024 Curitiba. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e dizer para vocês continuarem aí com a gente, seguindo a gente, porque vai vir muita coisa boa ainda, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais.